Oi pessoal, nesse vídeo a gente vai ver como lidar com MOSFETs tipo N tipo P no LTSpice. Os MOSFETs no Spice estão todos na aba componente e a gente tem basicamente duas opções para cada tipo de MOS. Aqui o NMOS com 3 terminais mais simplificado, e tem o NMOS 4 que dá o acesso ao quarto terminal do substrato, e o equivalente do tipo P, PMOS, mesma coisa, os 3 componentes, os 3 terminais, ou PMOS 4 dando acesso também ao substrato. A gente usa muito pouco essa opção, mas queria só mostrar que ela existe também. Então eu vou pegar o NMOS, inicialmente começar por ele. Então tá aqui. Vou fazer um circuito bem simples, simplesmente de chaveamento de uma carga resistiva de 50 ohms com alimentado por 5 volts. Então vou botar uma tensão de 5 volts aqui no gate para garantidamente ele estar conduzindo. E eu vou colocar aqui para ficar bem claro os 3 terminais: gate, source e dreno. Tá? Se eu quiser colocar num componente limpo, tá aqui. Source e dreno. Uma coisa importante de lembrar é que o Spice usa esse símbolo mais formal, mais completo para o FET, que às vezes causa confusão com aquele símbolo simplificado que mostra o sentido preferencial da corrente, no caso do NMOS do dreno para o source. Esse símbolo que está aparecendo aqui na direita. O Spice só tem essa opção aqui, então é só lembrar que essa setinha aqui na verdade não é a seta, é uma simbologia que representa como se fosse aquele diodo intrínseco que aparece no FET tipo N. E no caso do FET tipo P, esse triângulo está apontando para fora, ou seja, invertendo a polaridade daquele diodo intrínseco. Tá? Bom, então se eu executar esse cara aqui inicialmente com o tran, vamos ver o que vai acontecer. Rodou. Se eu observar a corrente que está passando em cima da minha carga, repara, eu coloquei 5 volts em cima de 50 ohms, eu esperava uma corrente de 100 miliamperes, mas quando eu meço o que está efetivamente aparecendo, está dando lá 250 microamperes, ou seja, 1/4 de miliampere, está extremamente pequeno. Qual é o problema? O problema é que esse modelo padrão NMOS do LTSpice, ele tem um K muito pequeno, o que limita muito a corrente dele. Então, praticamente nunca você vai conseguir usar o modelo padrão, você sempre vai ter que definir
um modelo específico. E a gente faz isso da mesma forma como outros componentes genéricos. Eu vou dar um nome escolhido por mim, por exemplo, MOSFET N, tá? E eu vou criar uma diretiva, apertando ponto, do tipo model, ou seja, ponto model. O modelo que eu estou definindo é justamente o MOSFET N, baseado no modelo padrão NMOS, e eu tenho que alterar basicamente dois parâmetros, o VTO, que é o que normalmente se chama em VT na teoria, botar 1 volt, que é o padrão, e o que é mais importante, o K, que no LTSpice ele chama de KP, independente se for o MOSFET tipo N ou MOSFET tipo P. Na teoria, quando é tipo N a gente chama de KN, quando é tipo P a gente chama de KP. O Spice é tudo KP, tá? E aí eu vou botar um valor grande aqui, 1000 M, ou seja, estou dizendo que o KP é 1000 mA por volt ao quadrado, ou seja, 1 ampere por volt ao quadrado. Ou seja, esse KP está nessa unidade de amperes por volt ao quadrado, então eu preciso colocar um valor razoavelmente grande, ou seja, com 1000 M. Isso seria um FET bastante robusto que consegue passar uma corrente bastante grande. E aí eu vou colocar essa diretiva no esquemático. Agora, quando eu executar, olha lá, a corrente foi para próximo da esperada, 99,5 mA. Não deu exatamente 100, porque eu tenho uma pequena perda na tensão VDS aqui no próprio FET, tá? Uma outra coisa que eu posso mostrar com essa mesma esquemática é alterar o modo de simulação e fazer uma varredura DC dessa fonte V2 aqui, que é o que está definindo a tensão de gate. Então vou fazer uma varredura, por exemplo, de 0 até 5 volts, com um passo de 0,1 volt. E aí quando eu executar agora, ou seja, aqui no eixo X está lá varrendo o VG, que nesse caso é o próprio VGS, porque o source está aterrado, variando de 0 a 5 volts. A partir de 1 volt, que é a tensão de limiar que eu defini aqui para esse FET, ele começa a conduzir, e aí você vai reduzindo a resistência de condução à medida que o VGS vai aumentando, lembrando lá da teoria, e chega, nesse caso aqui, a partir de praticamente 3 volts, ele já está com a corrente muito próxima do esperado. Bom, se eu quiser usar o FET tipo P, o procedimento é o mesmo. A diferença é que ele vai chamar de PMOS. O símbolo é o dual daquele. Os terminais são os mesmos. Gate, source, que é onde está aparecendo a seta, e dreno, que é o que fica isolado. E lembra novamente que é o seu símbolo mais formal, e a gente pode estar mais acostumado com o símbolo simplificado que está aparecendo aqui na direita. Ou seja, da mesma forma que havia aquela diferença do símbolo completo para o símbolo simplificado do NMOS, ocorre para o PMOS. E aí aqui eu vou fazer a mesma coisa se eu precisar usar um PMOS. Vou chamar, por exemplo, MOSFET P,
E aí eu vou definir uma diretiva .model MOSFET P baseado no modelo padrão PMOS com VTO, lembrando que agora ele tem que ser negativo, e novamente KP, sempre KP, vou botar o mesmo 1000M, e aí eu poderia usar esse cara no meu circuito específico. Bom, então é isso. Esse é o básico do uso de MOSFET no LT Spice. Então, divirtam-se com seus circuitos.